Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Bora lá, mais uma aulinha. Aula essa de Direito Societário, né? Sociedades empresariais e títulos de crédito, tá? Deixa eu apresentar por aqui. Primeiramente, eu peço até desculpas a vocês, né? Pela questão de não podermos ter tido a nossa aula de maneira ao vivo, né? Eu tive um pequeno probleminha em termos da coordenação com a turma do primeiro semestre pela manhã. Então, tive que contornar algumas coisas que nós tivemos nessa turma, especificamente do primeiro semestre manhã, tá? Mas, graças a Deus, tudo certo. E vamos, então, para a nossa aula de hoje. Tranquilo? Bora lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Já estou apresentando. Vou colocar logo em tela máxima, para a gente poder recapitular algumas coisas que nós já conversamos, né? Outras, e iniciarmos a nossa matéria, tá? Da aula de hoje. Bom, pessoal, na nossa aula passada, nós conversamos sobre o direito societário, né? O que era, de fato, essa sociedade empresarial? Sociedade, nós já conversamos, que é aquele conjunto de pessoas, né? E assim, o Código Civil, ele também enfatiza essa nossa argumentação, né? Olha o 981, o que ele vai dizer. Celebra um contrato de sociedade às pessoas. Então, é um conjunto de pessoas que se unem para que haja, portanto, a busca de um fim econômico, o exercício de uma atividade econômica. É isso que é uma sociedade empresária, tá? A sociedade empresária tem essa grande característica, de fato, de buscar o lucro. E quando ela fala em conjunto de pessoas, ela está falando tanto pessoas físicas, de maneira unipessoal, ou perdão, de várias pessoas, pessoas físicas, como também pessoas jurídicas. Então, várias empresas elas podem se unir e formar uma única empresa, que é aquilo que a gente chama de holding, tá? Que é um conjunto de pessoas jurídicas que buscam, por meio dessa holding, lucros, enfim, atividade econômica, tá? Detalhezinho que eu chamei a atenção para vocês na nossa aula passada é que com a Lei da Liberdade Econômica, a medida provisória da liberdade econômica, hoje é lei, né, é possível a constituição de uma sociedade de uma só pessoa. É aquilo que a gente chama de sociedade unipessoal. Essa foi uma grande conquista, né? A gente tocou nesse ponto, né? Foi uma grande conquista porque até então o que nós tínhamos no mundo empresarial era o cenário de um empresário individual, onde ele respondia com o seu próprio patrimônio. Em um segundo momento, surge a figura da Eireli como forma de proteger o patrimônio do sócio, né? Diferenciando do patrimônio da empresa, né? No entanto, esse tipo de empresa ele requeria do investidor, do empresário em si, um capital mínimo de 100 salários mínimos. Então, isso muitas vezes inviabilizava a ida para uma Eireli. Diante de todo esse cenário, de toda essa repercussão, né, foi criada a figura da sociedade unipessoal no finalzinho de 2019. Até então, como é que se fazia então? Né? Era muito comum você pegar aqueles contratos sociais onde tinha uma pessoa com 99% das cotas e a outra pessoa com uma cota, com 1% da cota. Uma forma de ter pelo menos uma sociedade, mas de maneira limitada. Esse sempre foi o grande objetivo do empreendedor. Né? Ele quer abrir uma empresa, mas ele não quer que o seu patrimônio pessoal responda pelas dívidas da empresa. Né? Passando um pouco mais sobre o assunto do direito societário, nós falamos um pouco sobre sociedades de propósito específico, as famosas SPS, né? Elas são sociedades que são muito utilizadas, por exemplo, nas famosas PPPs, né? Parcerias público-privadas, né? Onde o Estado ele busca por meio da empresa privada uma parceria para que haja ali, às vezes, de uma atividade que era do Estado, né? Então, por exemplo, ele chega para reformar uma praça, para construir uma via, então ele pode fazer uma parceria público-privada sem problema algum. Tá? A única coisa que se exige nesse tipo de empresa é que seja uma sociedade de propósito específico. Como o nome já fala, é uma sociedade que tem um objeto muito bem delimitado. Ah, ela vai construir a praça. Pronto, esse é o propósito daquela empresa. Tá? Vimos ainda que as sociedades elas se dividem em duas grandes sociedades, sociedades simples e sociedades empresárias. Tá? As sociedade simples, é o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, ela é uma sociedade ela não empresarial, ou seja, ela não possui aquela atividade econômica organizada, que é o grande diferencial. Tá? Lembro quando no semestre passado a gente começou a conversar sobre direito empresarial número 1, né? E lá a gente foi classificar o
empresário. Quem era o empresário? Olha aqui, novamente, a atividade econômica organizada. Essa organização, no semestre passado, nós conversamos, né? Trata-se da organização dos fatores de produção, né? Como bem coloca o nosso doutrinador Fábio Ulloa. E esse fator de produção ele vai se subdividir em mão de obra, em investimento, né? Em tecnologia. Então, se você organiza todos esses fatores visando a produção, a circulação de bens, você então está exercendo uma atividade chamada atividade empresarial e, portanto, se tem mais de uma pessoa ou não, atualmente pode ter uma sociedade unipessoal, é a sociedade que visa lucro, que está de maneira organizada nesse sentido, ela é considerada uma sociedade empresária, tá? A sociedade simples não, é o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, tá? Ela é uma sociedade simples, como o nome já fala, né? Mas, na verdade, ela não busca, ela não tem essa questão da organização, né, dos fatores de produção, que a gente vai ver. Vamos discutir tudo isso na nossa aula de hoje, tá? Falamos sobre os tipos societários, temos sociedade comum, sociedade em conta de participação, limitada, anônima e nome coletivo. Cada uma dessas, pessoal, a gente vai estudar no decorrer do nosso semestre, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Detalhes importantes, antes de a gente entrar na matéria dos tipos societários, que esse é o grande, o grande grosso, né, da disciplina de sociedades empresárias, a gente tem que falar um pouco sobre personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Na verdade, a personalidade é algo que a gente cria, a gente adquire, né, ainda mais a pessoa física, quando há a questão da inscrição em um CPF, por exemplo, você cria personalidade. A partir daí, você passa a ter relações contratuais, obrigacionais, com o seu próprio nome, com o seu CPF. Com a pessoa jurídica, da mesma forma. Só que ela não é um CPF. Né? Ela tem uma personalidade jurídica. E a partir desse momento com que haja a inscrição daquela personalidade jurídica, e aí ela nasce para o mundo do direito. Né? Então, com a inscrição, ela passa, portanto, a ter relações próprias da pessoa jurídica em si. Tá? E aí a gente tem uma grande visão no mundo do direito societário. Sociedade personificada e sociedade não personificada. A não personificada, que foi o que a gente estudou na nossa aula passada, é aquele tipo de sociedade em que, de fato, não há essa inscrição, você não leva para a junta comercial, não leva para o cartório, tá? Aquele tipo de empresa, e, portanto, ela responde, ela tem a forma de responder de maneira totalmente direta. Olha aqui. Falar. A sociedade em comum é a famosa sociedade irregular. Né? Você não leva para provar que de fato essa sociedade existe. Você sendo sócio, você comprova por um meio escrito. Você sendo terceiro, você comprova por qualquer meio. Isso tudo, tá, pessoal, que eu estou falando aqui, a gente está recapitulando toda a nossa aula passada, beleza? E aí o terceiro, ele prova por qualquer meio. Então, como é qualquer meio? Por foto, por vídeo, por qualquer coisa, ele pode comprovar a existência de uma sociedade. A responsabilidade dos sócios na sociedade comum, ela é, de maneira geral, ilimitada. Então, o que isso quer dizer? Que os bens do sócio, eles vão responder pelas dívidas da empresa. Tá? São sociedades em comum. Já a sociedade em conta de participação, são dois tipos de empresa que eu não preciso levar para a junta comercial, são só esses dois tipos, tá? A sociedade de conta de participação é uma sociedade muito usada em contrato especial de investimento. Ou seja, muito utilizado hoje em dia nas startups da vida, né? Onde há uma pessoa que ela quer injetar dinheiro, que ela quer investir, enquanto o outro vai trabalhar, assim dizendo. Então, essa figura do investidor, a gente chama de sócio participante ou oculto, porque ele não aparece, ele só injeta um capital. Já o sócio ostensivo é aquele cara que está ali na frente, ó, que está buscando, está fechando contrato, tendo de maneira solidária pelas obrigações que a empresa vem adquirir. Tranquilo? Isso tudo a gente conversou um pouco sobre as sociedades personificadas. E hoje nós vamos nos ater a sociedades simples. Cada aula, a ideia é termos aí um tipo societário para o nosso estudo, tá? Então, as sociedades personificadas, como eu falei, elas são aquelas sociedades que, de fato, têm personalidade jurídica,
E essa personalidade jurídica vai vir por meio da inscrição. Então, você vai levar essa atividade para uma junta comercial, se for uma atividade empresarial, ou, se não, você leva para o cartório. O que eu quero dizer é que você tem que inscrever de maneira obrigatória esses tipos societários. Ah, professor, mas eu conheço várias pessoas que têm uma limitada e nunca inscreveu na junta. Bom, ela está de maneira irregular nesse caso, tá? Mas a ordem, a via de regra é que as sociedades têm que ter a inscrição, né, na junta comercial ou em cartório, a depender da atividade. Tá? Personificar as sociedades é reconhecimento da sociedade como um sujeito de direito em a sociedade e o sócio. A sociedade é negócio, é jurídica. Se ela tem personalidade jurídica, passa a existir no mundo do direito, e assim, ela poder a doutrina, há uma separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade. A empresa tem um patrimônio tem uma dívida de R$1 milhão, e o patrimônio de R$1 milhão, a empresa paga. Você não vai do sócio, tá? Então, é isso que a gente chama de personalidade jurídica. A empresa agora ela passa a reconhecer, ela passa a existir e ela passa a responder por todo tipo de obrigação que ela venha a adquirir. Olha o artigo 1024 do Código Civil. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados, tá, por dívidas sociais. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a empresa, primeiro, ela responde com os bens sociais, depois respondem, né? Na verdade, assim, eles respondem com os bens sociais, desculpa, mas os bens particulares dos sócios não podem ser executados, tá? Deixa eu fechar aqui o celular que estava chamando e me desconcentrei. Então, como é que funciona de reais? Beleza? Tranquilo, professor. Mas vamos supor que os bens sociais, ou seja, o que a empresa possui, ela chega a R$500 mil. Então está faltando aí 500 mil para pagar toda a dívida. É isso? Só para a gente poder entender mais ou menos matematicamente, de maneira muito simples. Então, como é que ficam esses faltantes, 500 mil reais faltantes? Como é que eu faço para cobrar? Se a empresa que não paga com patrimônio, exatamente, e ela não tem mais patrimônio, pronto. Nesse caso, a gente vai ter que pedir uma coisa que a gente vai estudar no finalzinho da nossa matéria, que se chama desconsideração da personalidade jurídica. Olha só o termo, desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que acontece? Essa sociedade que ela é personificada, ou seja, que possui personalidade jurídica, eu vou pedir como advogado lá daquela pessoa que está para receber o dinheiro, eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica. A gente não precisa chegar até o final do semestre para poder entender a nossa matéria. Mas a desconsideração da personalidade jurídica, eu já tive alguns processos, né, que a gente tenta buscar a desconsideração da personalidade jurídica, mas ainda é muito forte a ideia de que há uma separação entre o patrimônio da empresa e dos sócios. Os juízes, hoje em dia, eles querem que você, de fato, esgote de maneira pela empresa, que é ela quem detém a obrigatoriedade, tá? Beleza? Então, um detalhe muito importante que as sociedades personificadas, que a gente vai começar a estudar hoje, né, elas têm essa divisão entre sociedade e sócios, tá? Por quê? Porque elas têm personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? A primeira sociedade que a gente vai começar a estudar
na verdade, dentre as quais nós temos aqui sociedade simples, sociedade limitada, anônimo, nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, nós vamos começar pela sociedade simples, tá? O que é a sociedade simples? Ela é aquela sociedade que é formada por profissionais intelectuais. Nela não tem ainda, pessoal, ela é uma atividade econômica não empresarial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sociedade simples ela é formada por pessoas que não possuem aquela organização. Como assim, vocês são desorganizados? Não, não é isso. A organização no mundo empresarial está relacionada aos fatores de produção. Então, se você tem uma gestão, tem uma organização da mão de obra, do capital de investimento, de ponto, né, ele vai dizer que sim, você possui uma atividade empresária. Trazendo para a nossa realidade um exemplo mais fácil, professor, porque está muito teórico. Bora lá. Vamos supor que eu sou um médico, como está bem colocado aqui. Eu sou, né, um prédio comercial para a recepção. Isso, para aqui, para o mundo do direito empresarial, a gente chama de sociedade simples, tá? Por quê? Porque ele é formado por um profissional intelectual, cujo objeto social é o exercício da própria atividade intelectual. Ou seja, eu sozinho vou vender aquilo que eu sei, que é a atividade intelectual. O advogado, ele eu vendo o que eu conheço, produtos. A gente estudou durante a faculdade, né? Então eu sou médico, estou lá com um consultório e aí nesse consultório estou sozinho com a minha secretária. Começa a crescer e aí chega um colega e fala assim, rapaz, posso fazer uma sociedade contigo? Eu atuo na área de cardiologia e você na parte de geriatria. Dando um exemplo, tá, pessoal? E assim vai. Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Daqui a pouco, aquele meu consultório, ele não é mais consultório do Márcio, como era antigamente. Agora ele é uma clínica. Então ela sai de um status muito simples, por isso que o nome é Sociedade Simples, para algo mais complexo, para uma sociedade empresarial. E aí, provavelmente, vai ter essa troca da sociedade simples para uma sociedade limitada, que é o que a gente vai estudar na nossa próxima aula, tá? Então, a sociedade simples, ela é simples por secretária, ou com um colega, uma secretária, mas, tá? Econômica rural, né? Social constitui essa atividade econômica rural, tá? Quem é a sociedade econômica rural? Deixa eu só abrir aqui. Opa, calma aí. Tinha travado aqui, mas voltou. Sei que tinha acontecido alguma coisa. O que é, de fato, essa sociedade simples e ligada à atividade econômica rural? Como atividade econômica rural? Geralmente é aquela pessoa que trabalha no interior, né? Não tem, portanto, aquele fim lucrativo, né? Empresarial, provavelmente dito, não há a organização empresarial. Muitas vezes é o senhorzinho, né? Que está ali, que trabalha, que capina, que produz alguma coisa, que planta alguma coisa. E isso no mundo do direito também é chamado de uma sociedade simples, tá? Então, professor, se eu fosse definir o que é uma sociedade simples, o nome já diz, ela é simples, né? Porque, na verdade, uma sociedade que pode
ser formada por mais de uma pessoa, tá? Mas ela não tem a organização. O que é essa real? Mais uma vez recapitulando, é a organização dos fatores de produção. Tá? É uma empresa simples, pessoal. É um consultório com uma secretária, por exemplo, de contrato. Onde você é objeto da empresa, vai colocar o endereço onde vai ficar a empresa. Tudo isso está previsto lá no Código Civil, beleza? Mas, de toda forma, deixa eu só ver aqui, porque está apitando aqui meu. Pronto, acho que você está apresentando, tá tudo certo. Porque fica apitando aqui para mim, não sei o que é que está apitando, não tem ninguém aqui comigo. E que esse contrato social é um documento que eu faço, o nome já diz, é um contrato social. Por quê? Porque dentro da gente faz uma sociedade. E a gente faz um contrato entre a gente, chamado de contrato social. Então, o contrato social, ele é esse documento importantíssimo, previsto, né, no Código Civil, que nas sociedades, então, o contrato social é um competente, que no caso da sociedade simples, é o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Olha esse detalhe. A sociedade simples, ela é levada ao cartório de registro civil. O professor não leva na junta comercial, não? Não. A junta comercial são apenas para as atividades econômicas e empresárias. Então, por exemplo, aquela clínica, inicialmente com uma secretária, que era uma sociedade simples, ela é inscrita no cartório de registro civil. Com o tempo, ela foi incorporando, crescendo e virou uma sociedade jurídica. Está lá no 997, inciso 1 do Código Civil. Inclusive, o 997 ele vai trazer tudo aquilo que é previsto, né, para estar presente no contrato social. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, isso é que a gente chama de sociedade simples. Essa sociedade de atividade não empresária, por quê? Porque ela não tem a organização. Organização não é de desorganizado, é a organização dos fatores de produção, tá? Ela geralmente, como eu disse, é formada por profissionais intelectuais, tá? E outro exemplo, a questão da sociedade lá do rural, né? Por fim, ela é uma sociedade contratual, só recapitulando o que a gente já falou, sociedade contratual porque ela precisa de um contrato social. Quinto ponto, né, o contrato social deve ser escrito, portanto, levado ao cartório de registro civil. Por que não é levado na junta? Porque essa é uma atividade não empresarial. E, por fim, como sexto ponto importante, os sócios eles podem ser tanto pessoas físicas, ou seja, vários amigos, pessoas CPFs que se juntam para a constituição de uma empresa, como também várias pessoas jurídicas, vários CNPJs que se juntam para a formação de uma sociedade. Tá? Pessoal, para que a gente possa já encaminhar para o nosso fim da nossa aula de hoje, eu queria falar de um assunto muito importante com vocês, que isso na época de faculdade eu sempre ficava em dúvida, né, quando eu ia estudar essa matéria, a parte societária, mas pouca gente esclarecia. E eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto para que você possa até entender como é que funciona desde a construção de uma sociedade simples da vida, né? Por que eu vou falar desse assunto? Tá só fazendo um parênteses, porque a gente vai entrar em sociedade limitada e lá vai ter a questão da subscrição e da integralização, assim como já tem aqui na sociedade simples. Mas eu tenho que entender primeiro o que é isso, tá? Então, quando eu vou abrir uma empresa, a gente tem que ter um contrato social, como eu disse, que é um contrato feito entre os sócios, né? Mas existe a figurinha do capital social. Professor, o que é isso? A doutrina coloca o capital social como um montante de contribuições dos sócios para a sociedade, a fim de que ela possa cumprir seu objeto social. Então, cada sócio vai colocar ali naquela empresa, como capital social, sei lá, 10 mil reais cada um. Então, a empresa ela tem um capital social de 20 mil reais. Professor, essa empresa, o capital social, é a mesma coisa que investimento?
Não, há uma diferença. Eu posso investir R$ 200.000 na empresa, mais 20 mil de capital social. Na verdade, o capital social, como a doutrina bem coloca, é o valor que é colocado apenas para que a empresa consiga cumprir o seu objeto social. Então, bora lá. Eu vou criar uma empresa que vai produzir esse tipo de adaptador, tá? Esse tipo de adaptador, eu com 10, 15 mil reais já consigo produzir. Então, isso que a gente chama de capital social. É um montante de contribuição que o sócio faz para a sociedade, né? A fim de que ela possa cumprir seu objeto social mínimo, assim dizendo. Então, cada sócio coloca ali um capital social, é criada uma conta bancária, tá? Porque até também isso eu ficava muito na dúvida. Por quê? Porque na teoria a gente fica assim, onde é que eu boto esse dinheiro, né? É dentro de uma conta bancária, né? Que você tem que mostrar lá na junta comercial. Então é feito um capital social, tá? Montante de contribuição, cada sócio coloca. Isso quem estabelece são os sócios, tá, pessoal? Não tem nenhuma lei, artigo que fale nisso, não. Então o sócio chega e fala, ó, vamos abrir uma empresa? Bora. Quanto a gente vai botar de capital social? Bora botar 10 mil reais, dá certo. Beleza. Eu dou 5, você dá 5. Pronto, beleza. 50% para cada. Então, quando eu falo assim, vamos deixar 50% para cada, eu subscrevo. O que é isso? O que isso conferirá um número de X de cotas. As empresas, quando vão ser criadas, com capital social, na verdade, quando ele é criado, o sócio ele chega e fala assim, quanto vai ser para cada um? Olha, o percentual vai ser de 50%. Então, quando eu falo de. Então, você vai ter 5 cotas, ou seja, ido essas. Professor, repete novamente? Repito. Bora lá, eu vou abrir um capital, vou abrir uma empresa, na verdade, para isso eu preciso de um capital mínimo, capital social. Beleza, qual é esse capital? 20 mil reais. A gente conversou, eu e a Carla, a gente conversou, vamos abrir uma empresa e vai ser de 10 mil reais, tá? Beleza. Eu tenho, vou dar 5 mil e a Carla também vai dar 5 mil, tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu vou ter 50% da empresa e a Carla também 50% da empresa. Esse 50%, ou seja, essa divisão de quanto cada um vai ficar com a cota, é chamado de subscrição. Beleza. Então eu tenho 50%, a Carla tem 50%. Eu vou ficar com 50%, a Carla com 50%. Tá. Agora você chegou a pagar por esses 50%, que são os 5 mil. Eu cheguei a depositar? Depositei. Então eu integralizei. Ah, a Carla não integralizou. Então, ou seja, dos 10 mil reais, só tem 5 mil integralizado. Os 5 mil dela não está integralizado. E aí vem a grande questão, tá? Ao sócio que está em mora quanto à integralização de suas cotas, ou seja, nessa situação, a Carla, que não pagou, ela está em mora, né? Nos termos do artigo 1004, dá-se o nome de sócio remisso. Então, quando você ouvir falar questões de prova, estudando aí pela doutrina, sócio remisso é aquele sócio que não integralizou. Ah, agora eu entendi, professor. Integralizou é porque ele deu. Então, quando você vai falar agora, subscrição das cotas, é quando a gente divide. Ó, cada um vai ficar com 50%. Beleza. Foi integralizado, ou seja, foi pago, aquela uma coisa é dividir. Ó, vamos ficar aqui, ó, cada um vai pagar, tá aqui os boletos. Outra coisa é você pagar o boleto, né? Então, essa é uma diferença que existe. Então, o nome, dá-se o nome de remisso, podendo os demais sócios, conforme previsto em regra de comento, cobrar dele uma indenização por eventuais prejuízos que sua mora tenha causado à sociedade. E isso vai lá no 1023. Olha ali que eu trouxe para vocês. Se os bens da sociedade não lhe cobrir as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participe das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então, professor, o que é isso? Só para poder entender. Então, eu tenho um capital, depositei 5 mil, mas a Carla ela não pagou. Então, ela é chamada de sócia remissa. Isso pode gerar uma indenização. Por quê? Porque lá no 1023 ele diz que se a empresa não conseguiu pagar, pode ser que eu tenha que arcar com um prejuízo maior, né? Porque a empresa era para ter 10 mil reais de capital. Como não tem, vai em cima do meu patrimônio, pegando os outros 5. Então eu vou ter um prejuízo, porque era para ser a Carla para ter depositado. Como ela não me depositou, eu posso ingressar com uma ação judicial contra ela. Entendido?
Beleza? Então, é um assunto muito delicado que pouca gente conversa e a gente que está estudando, a gente não entende, né? Como é que é essa dinâmica de capital social. Para finalizar, repito mais uma vez. Capital social é aquele capital, aquele dinheiro inicial que eu vou colocar. 10 mil reais vão assim trabalhar. Eu vou entrar com 5, Carla vai entrar com 5. O que isso quer dizer? Nós subscrevemos, nós já sabemos quanto vai ficar para cada um. Tá? Mas eu integralizei. O que isso quer dizer? Eu paguei. Ela não pagou. Se ela não pagou, ela está em mora. Se ela está em mora, ela é chamada de sócia remissa. Se porventura vierem pegar o meu patrimônio para completar os 5 mil de uma eventual dívida, eu posso entrar com uma ação contra a Carla. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, pessoal, esse era o assunto que eu queria conversar com vocês na nossa aula de hoje. Deixa eu até parar aqui a apresentação. Vou parar a apresentação. Volta para mim. E esse era o assunto que eu queria conversar com vocês na nossa aula de hoje, né? Acerca das sociedades personificadas, tá? Entrando aí um pouco em sociedades simples, tá? Um assunto muito importante. E, principalmente, tocar nesse ponto da inscrição da empresa, da questão do capital social, da subscrição e da integralização. Por que eu falo isso? Porque quando a gente for entrar na próxima aula em sociedade limitada, vai ter esse assunto novamente. Tá? Por quê? Porque na sociedade limitada é obrigatória a integralização, sob pena de responsabilidade solidária e até indenização. Então, para que a gente possa compreender isso, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre sociedade limitada, a gente vai tocar nesse assunto de capital social. É um assunto que pouca gente fala na faculdade. Então, você vai aprender muito na prática, de fato. Tá? Beleza? Tranquilo? Pessoal, estou à disposição de vocês, qualquer coisa, só me mandar mensagem de qualquer dúvida, e na nossa próxima aula a gente continua com sociedade limitada. Tranquilo? Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Muito obrigado pela atenção.